Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado do esoterismo, sucesso nos anos 80 e que tem voltado com um forte apelo entre o público consumidor, especialmente depois da pandemia. Só nos Estados Unidos, o setor movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano, segundo dados da consultoria IBISWorld. Aqui no Brasil não existem dados consolidados, mas, segundo o Sebrae, os empreendedores do esoterismo têm tido bons resultados. No programa de hoje vamos conhecer diferentes formas de empreender nesta área, além de dicas para quem quer embarcar nessa jornada mística. É agora, no Repórter Empreender. Eu sou a Daniele e eu sou a dona do Espaço Aroma de Flor. Nós temos aqui terapias, antigamente chamadas de terapias alternativas, hoje práticas integrativas. Então nós temos reiki, aromaterapia, florais, constelação familiar, terapia multidimensional, acupuntura, auriculoterapia, Psyche. Então são diversas técnicas que ajudam as pessoas a se equilibrarem dentro dos seus caminhos físicos, mentais, emocionais, energéticos, e tenho também produtos terapêuticos. Então aqui tem florais que as pessoas tomam para trabalhar as suas questões emocionais, tem os óleos essenciais que são extraídos das plantas e a gente usa para trabalhar questões físicas, também mental, emocional, energético. A constelação familiar, ela trabalha muito também a questão de situações que a gente possa estar repetindo da nossa família. Aqui também a gente tem inúmeros produtos, todos os produtos terapêuticos dessa área você vai encontrar, desde agulhas para acupuntura, os produtos em geral para aromaterapia, os florais, tudo que a gente oferece dentro do caminho alternativo para as pessoas se equilibrarem, tanto na parte das técnicas quanto na parte dos produtos, nós vamos ter aqui. Aroma de Flor começa muito misturada com a minha história pessoal, porque lá no ano de 2004, 2005, eu era funcionária do mundo corporativo, eu trabalhava na Telemar, depois trabalhei na Embratel, na área financeira, era formada em administração de empresas, e eu estava com questões de saúde e não encontrava uma resposta na medicina. Eu tinha feito diversos exames, diversos tratamentos, tomado inúmeros remédios e nada me ajudava a resolver aqueles sintomas que eu tinha, muita tontura, enjoo, mal-estar, e fazia exame e não tinha nada, tomava remédio e não acontecia nada, nada melhorava, e isso já estava quase um ano nessa saga. E aí então eu começo a trabalhar na Embratel, e lá eu conheço uma pessoa que estava se aposentando e ela tinha acabado de abrir o consultório dela porque ela ia sair de lá e ia trabalhar com isso. E aí ela falou: Dani, isso aqui pode te ajudar. Ela me ofereceu uma sessão de reiki, de shiatsu, e eu nunca tinha ouvido falar em nada nessas coisas, nessas técnicas, né? E eu, muito desesperada naquilo que eu estava sentindo, eu falei: então marca que eu quero, se isso pode me ajudar, eu topo. E aí eu fiz uma sessão, fiquei muito impactada com o resultado. Eu saí já da primeira sessão, parecia que eu estava em outro lugar, assim, de tão calma, de tão relaxada, de tão zen, que eu falava: isso é possível? Como assim? E aí eu comecei a perguntar e continuei o tratamento. E com um mês de tratamento, mais ou menos 4 sessões, eu não tinha mais sintoma nenhum. E aí aquilo me impressionou e eu comecei a perguntar. Eu resolvi fazer o curso de reiki, só para ver o que era aquilo, que essa coisa de energia, que eu não sabia nada daquilo, muito curiosa. Fui fazer o curso de reiki e aquilo me impressionou, o efeito daquilo em mim. E aí então eu resolvi, tranquei o mestrado, todo mundo me chamando de maluca, de doida, sua carreira, sua história, e eu vou trancar o mestrado e vou experimentar o que é esse outro lado. Então eu me inscrevi no curso de acupuntura e fiz então uma formação de acupuntura que levou 3 anos e fui também me especializando em outras áreas, os óleos essenciais, os florais. Então eu fiquei do ano de 2006 até 2008 aprendendo, e no ano de 2008 eu abri um consultório, porque eu vinha trabalhar de noite, que eu continuava na Embratel durante o dia, vinha trabalhar de noite para ganhar prática, ver se aquilo que eu queria, ver se aquele mundo, dessa coisa de ser terapeuta era para mim. E eu fiquei nisso, então
de 2008 até 2012, quando eu efetivamente saí do mundo corporativo e fui me dedicar integralmente às terapias. E aí, então, com essa minha amiga, a gente montou o Espaço Aroma de Flor. E aí, os nossos clientes, a gente só oferecia os atendimentos. E então, os nossos clientes, amigos e os grupos, porque eu estudava muito e dentro dos grupos que eu estava, eu convidava as pessoas para a gente fazer grupos de estudo aqui. E aí, então, as pessoas começam, eu quero aprender reiki, eu quero aprender aromaterapia, eu quero aprender os florais. E aí, então, a partir da demanda, a gente começa, então, a montar os cursos. E aí, então, em 2014, 2015, a gente começa a oferecer os cursos nessa área. E aí foi só crescendo, crescendo, crescendo. Essa minha amiga, ela saiu dessa parceria em 2018 e desde então eu toco Aroma de Flor sozinha. E aí foi crescendo, foi crescendo. Quando chegou a pandemia, a gente teve que fazer uma grande adaptação para o online, que também foi super válida. Eu brinco que se não fosse essa necessidade, eu jamais faria o que eu faço hoje de formato online, mas foi uma experiência que veio para ficar. Então, foi assim, a vida foi trazendo tudo que aconteceu, não teve um planejamento assim, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. Hoje, 14 anos depois, eu estou nesse lugar, mas foi tudo assim, a vida que foi conduzindo. Meu nome é Marciele Rodrigues de Brum, eu sou mestre de reiki. A minha história com reiki começou há muitos anos. Eu trabalhava num emprego muito estressante no Congresso Nacional. O mundo caindo, eu trabalhava como assessora de imprensa, jornalista. Era um trabalho muito bom, maravilhoso, mas ao mesmo tempo muitos desafios. E daí eu comecei a sentir necessidade de buscar terapias para me equilibrar, físico, mental, emocional, para relaxar, para reduzir o estresse, que era uma carga de estresse muito grande. E eu comecei a buscar esse tipo de trabalho, atendimento para uso pessoal, Daí comecei a fazer cursos, fiz curso de Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3A, que são diferentes níveis de Reiki. Comecei a usar para mim, comecei a me aplicar essa energia todos os dias e perceber mudança, que eu comecei a ficar mais tranquila, resolver os problemas de forma mais assertiva. Daí eu resolvi fazer um mestrado, que o mestrado já é um curso avançado, geralmente para quem quer dar aula de reiki, se profissionalizar, mas eu fiz não com esse intuito de me profissionalizar, eu fiz para uso pessoal, para crescimento, para aprender, para usar em mim mesma. E eu comecei a me transformar tanto que um dia eu estava andando no corredor do Congresso Nacional, deu um colega, Marciele, reiki, botei na minha agenda, quando é que você vai começar a dar curso, aula, me ensinar? Eu preciso disso, eu quero ficar tranquila que nem você, assim, o mundo caindo e eu lá, zen, tranquilo. E aquilo me tocou forte, porque eu pensei, poxa, eu tô aqui, estudando, cursos assim que são bem... Não é qualquer pessoa que tem oportunidade de fazer em outros países, indo atrás, buscando e não compartilhar isso com as outras pessoas. E não tinha naquele momento um local para eu indicar para a pessoa ir, vai no local tal, eu sentia uma carência. Havia locais, mas assim, eu digo afinado com a visão que eu tenho de mundo, assim, não visualizava um local que pudesse indicar aquela pessoa. E naquela mesma semana, comprei uma maca de reiki, atendi o meu primeiro cliente, meu colega de trabalho. Daí fiz uma sessão dele, cobrei assim, e tal, mas porque ele fez questão, de pagar e tal. Daí cobrei, daí fiz, Daí aquilo me despertou, sabe, aquela vontade. Eu comecei a atender pessoas do meu meio, pessoas conhecidas. Daí eu comecei a dar cursos na minha casa, primeiramente, que eram pessoas mais íntimas, colegas, amigos. Daí comecei a perceber a mudança nas pessoas e as pessoas valorizando. E muitas pessoas no Congresso Nacional fizeram cursos comigo. E daí eu fui me profissionalizando nisso. E daí até que em 2017 eu abri um espaço, eu senti necessidade de alugar uma sala. Porque como a gente trabalha com energia, é importante ter um local bacana, assim, que você possa deixar aquele local preparado para receber a pessoa, porque nessa época era muito presencial, o trabalho que eu fazia. Daí aluguei, daí comecei a dar muitos cursos presenciais e daí me profissionalizei, abri empresa, o negócio foi fluindo, daí eu fui para o Japão, me qualifiquei ainda mais, então
começou a vir gente de outros estados fazer curso comigo, por conta de eu ter essa formação, ter me formado diretamente com os mestres japoneses. E daí eu me profissionalizei e começou a fluir cada vez mais, né? Daí comecei a dar cursos, sessões, e daí eu realmente me profissionalizei porque começou a aparecer muitas pessoas desconhecidas, né? Daí eu, não, realmente eu tenho que apresentar um trabalho profissional e ter um espaço específico para isso, porque eu usava a minha casa. E naquela época o reiki era muito presencial, né? A maioria das pessoas trabalhava dessa forma. O mercado de reiki em Brasília tem potencial para expandir, porque são poucas pessoas que trabalham de forma profissional mais organizada, digamos assim, uma empresa, um negócio. Temos pessoas antigas, né, que tem muito valor, né, que trouxeram assim, essa terapia para Brasília, mas o reiki ainda é muito desconhecido. Então, acho que tem um potencial muito grande para se ampliar aqui esses atendimentos, essa difusão do método reiki em Brasília, no Distrito Federal. Acho que existe um mercado a crescer, a expandir mesmo. Em nível nacional, o mercado do reiki também tem potencial para se expandir, porque tem muita gente que usa reiki, mas a maioria das pessoas ainda usam reiki de forma pessoal. A pessoa fez um mestrado, a pessoa fez curso de reiki. Qualquer pessoa que faz o curso de reiki, ela recebe um diploma de terapeuta reiki. Então ela poderia já até trabalhar como terapeuta, ser um profissional autônomo ou abrir uma empresa. Mas a maioria das pessoas, pelo que eu percebo empiricamente, né, que eu não fiz uma pesquisa, a pessoa acaba usando mais consigo, com a sua família ou trabalhando como voluntária. Até a gente falou da questão religiosa. Às vezes as pessoas confundem o reiki com religião, porque tem muitos templos religiosos que usam o reiki, oferecem reiki para as pessoas gratuito, como voluntariado. Então, são poucas pessoas, eu acho assim comparando com a população do Brasil, né, se for ver, que usam o reiki assim de forma mais profissional mesmo, organizado, com estúdio, com com empresa, assim, como um negócio mesmo organizado, sabe, assim, de forma organizada. Eu acho que então tem um mercado para se expandir mais, assim, né? Que eu acho que é uma coisa muito informal ainda. Eu regularizei o meu negócio, eu sou uma microempresária, sócia da minha mãe, porque eu considero importante ter um CNPJ para pagar impostos, né, para o nosso país melhorar. Claro que a carga tributária pode, né, ser reduzida, tem uma série de coisas que poderiam ser incrementadas, digamos, no Brasil, mas como reikiano, um dos princípios do reiki é a honestidade, então eu considero importante emitir nota fiscal, né, contribuir de alguma forma para o país melhorar. Daí por essa razão eu regularizei e também porque é importante para as pessoas, né, porque elas dá mais credibilidade para as pessoas você ter uma empresa, né. Eu tenho aqui um perfil assim que ele muda, né? Porque eu tenho perfis de profissionais que me buscam para aprender, que querem acrescentar seus conhecimentos. Então eu recebo terapeutas que já são da área, que já trabalham na área e querem aprender outras técnicas ou buscar os produtos que eles vão usar nas suas terapias. E eu também recebo muitas pessoas que querem ter uma qualidade de vida, né? Trabalham no mundo geral e querem melhorar suas dores, melhorar suas condições emocionais, suas condições mentais, espirituais. Então, eu tenho esses dois tipos de público. O público que vem porque quer ter bem-estar, porque quer ter qualidade de vida, e eu recebo profissionais que vêm para se aprimorarem. Então, esses são a maioria mulher, eu diria maioria mulher de 30, 45 anos. Mas é bem amplo também, porque a gente também recebe homens, mas eu diria que 80% são mulheres nessa faixa de 30 a 45 anos. A gente basicamente é Facebook, Instagram, YouTube, temos o nosso site, que na verdade hoje eu tenho um portal, um site, um e-commerce de produtos, mas eu estou ainda em fase de construção de um novo site que vai ser um novo portal, inclusive do portal dos cursos online, que vai ser um portal próprio. Então site, Instagram e as redes sociais, né? Antes da pandemia, existia muitos cursos presenciais, né, se tinha o método reiki, mas era um público muito específico, né, que as pessoas buscavam.
já eram voltadas para esse tipo de coisa, alternativa, terapias holísticas e tal. Com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, daí tivemos muito aumento de quadros emocionais, né? Depressão, ansiedade. Então as pessoas sentiram uma necessidade maior de buscar coisas que garantissem o equilíbrio físico, mental, emocional. E me parece que e também surgiram muitos cursos online, né, com a pandemia, né, que facilitou o acesso ao reiki também, né? Não está só nos grandes centros, né? Tanto que durante a pandemia eu cheguei a dar aula para gente lá do interior do Maranhão, lugares que nunca a pessoa iria procurar, sabe, reiki, assim, que foram atrás na internet, o que eu faço para melhorar, eu quero, né, crescer. Então, assim, a pandemia eu acho que mudou, virou essa chave. Eu mesma me reinventei com a pandemia. Eu tinha uma certa resistência a aulas online, eu preferia o presencial, porque a pessoa tem aquela ideia de energia presencial, porque é melhor. E não. Eu me reinventei no pós-pandemia e surgiram alunos nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, gente lá do interiorzinho, do Nordeste, de tudo que é lugar, assim, querendo fazer reiki. Então foi um crescimento, assim, de mercado muito grande. Para mim agregou muito valor. Claro que a pandemia foi uma coisa ruim, assim, a gente não comemora a pandemia, mas diante desse cenário, e como eu sou reikiana, tem que sempre ver o lado positivo das coisas, né? Para mim melhorou, sabe, assim, que me ajudou a ampliar o meu negócio, assim, chegar em lugares que eu não chegaria. O que eu percebo dessas dificuldades dessa área das terapias, a maior dificuldade dos terapeutas hoje em dia é conseguir clientes, porque eu vejo muitos terapeutas que têm dificuldade de fazer a sua divulgação, ir para a internet, vender o seu produto, seu serviço. Isso eu percebo como uma dificuldade. E também a dificuldade com a parte financeira, contábil. Porque a pessoa que não é dessa área, muitas vezes essa parte financeira se torna meio obscura, né? Então, eu aqui, por exemplo, eu tenho uma assessoria financeira, tenho uma assessoria contábil, mas eu também já tinha essa experiência que eu já trazia, mas muita coisa eu também tive que aprender, mesmo porque outras pessoas façam, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, o que eu vejo a maior dificuldade do profissional dessas terapias, e não só, eu até ampliaria para a área de saúde como um todo, porque fisioterapeutas, médicos, dentistas, muitas vezes a sombra é esse mundo, o mundo financeiro. Então eu diria que essa é a maior dificuldade. A grande dificuldade de empreender nessa área é o pouco conhecimento que os clientes têm sobre reiki. Acaba que as pessoas demoram a entender qual é o valor que o reiki tem, o que pode mudar a vida delas. E há muita confusão ainda com religião, achando que tem dogma religioso, tem muitos preconceitos em relação a esse trabalho, sendo que o reiki é uma terapia que está no SUS, é reconhecido pela OMS, está em hospitais. Então, eu acho que tem muita coisa a ser regulamentada ainda, a ser oficializada, que isso vai dar mais conhecimento para o público em geral, para as pessoas buscarem o reiki, que é um estilo de vida que pode melhorar o cotidiano de todos, né? Qualquer pessoa pode usar o reiki em seu benefício e melhorar a sua vida. Os meus planos para o futuro do meu negócio é expandir a divulgação online. Eu tenho vontade de ter, por exemplo, um canal de assinatura no Hotmart, oferecer vídeos, oferecer materiais, assim. Eu preciso me organizar para ter isso, assim, cotidianamente, oferecer para atingir mais pessoas e levar essa sabedoria para mais gente, além das aulas, né, agendadas, dos cursos, atingir um número maior de pessoas, né? E também YouTube, porque, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que ele é muito bom, o meu canal, só que e que ele cresce sozinho, assim. Então eu tenho um potencial lá, se eu me dedicar, fazer materiais novos toda semana, todos os dias, ele vai ter um crescimento maior e pode ser uma outra porta de entrada, né, para o meu negócio, que já é também, as pessoas olham o vídeo, às vezes vêm me procurar porque assistiram o vídeo. Então eu posso crescer muito, assim, acho que nas redes sociais. Eu tenho vontade de ter esse canal de assinatura, assim, de oferecer conteúdos diários, assim, para as pessoas usarem no seu cotidiano e melhorarem as suas vidas, assim.
porque eu tenho muita informação que eu posso passar, então é parar, sentar, começar a gravar esses vídeos, esses materiais, fazer um PDF, né, que acaba que eu me envolvo muito com as aulas e com as sessões, mas eu posso atingir mais pessoas, um número maior de pessoas, né? Nossos planos para o futuro é continuar expandindo, é levar o que eu já faço, por exemplo, no Rio e São Paulo para outros estados também. Então a ideia é agora, né, com esse mundo que é online, que é essa possibilidade de levar, por exemplo, esses professores que eu hoje levo para São Paulo e para o Rio, quero levar para outros estados também. Então é continuar nesse processo de crescimento e oferecendo cada vez mais e conquistando parcerias cada vez melhores, porque eu tenho aqui muitos professores de muita qualidade que eu considero. Então, esse também até eu considero um diferencial, a qualidade do que a gente oferece aqui e continuar oferecendo cada vez mais qualidade do produto, qualidade do serviço, qualidade daquilo que a pessoa está aprendendo aqui comigo. Então, esse é o nosso propósito aí para o futuro. No próximo bloco, vamos conhecer uma técnica diferente que marca na pele as interpretações sobre o passado, o presente e o futuro, a tarotuagem. E ainda uma agência de turismo que desenvolve roteiros sensoriais e de autoconhecimento. A gente volta já já. Muito comum no universo do esoterismo, o tarô é um conjunto de cartas usadas para interpretação e insights sobre o passado, o presente e o futuro de uma pessoa. Por ter contato com esse lado da espiritualidade e do misticismo desde a infância, a Bia Moura resolveu unir o tarô e a arte da tatuagem. E aí desenvolveu um método próprio, o tarotuagem. Vamos conhecer. Meu nome é Beatriz e nome artístico Bia Moura. Hoje eu atuo como tatuadora, taróloga e também sou artista visual. O meu diferencial hoje é trabalhar com a tatuagem de uma forma mais ritualística. Como eu venho de um ambiente já desde a infância que acaba sendo atravessado pela espiritualidade e acabei tendo contato com isso na universidade também, né? Então na Faculdade de Artes Visuais, na Faculdade de Artes do Paraná, eu acabei trazendo outras necessidades para o trabalho, de não só de ter um desenho pronto, que pode nem ser meu ou pode ser de outro artista e só tatuar, mas sim produzir uma arte, produzir um desenho a partir da história de vida dessa pessoa e das cartas que saem na nossa tiragem de jogo, além de numerologia, cabala e outras ferramentas que acabo utilizando. Hoje a tarotuagem, ela funciona em algumas etapas, então eu tenho uma reunião onde eu conheço essa pessoa de uma forma mais profunda e que eu sei um pouco mais sobre a história de vida dela, sobre quem essa pessoa é, sobre filosofia de vida, sobre como ela se vê no mundo e a partir dessa história e das cartas que vem no jogo, acaba formando o desenho. A minha história com o empreendedorismo começa já mais cedo, antes da tatuagem, porque eu já trabalhava com artesanato, vendia quadros, fazia outros tipos de serviço. E a tatuagem, ela entrou de uma forma muito bonita na minha vida, onde eu tive uma pessoa especial que me ensinou a tatuar. E ela veio com uma necessidade de trabalhar o corpo e identidade. Como eu tinha contato com esses assuntos já na universidade, eu acabava me interessando muito sobre esse estudo de identidade, sobre quem sou, sobre como me visto, como me porto. E eu acho que a tatuagem, ela fala muito sobre isso, porque a tatuagem traz esse aspecto de identidade.
Então, a tatuagem veio para mim e começou a ser trabalhada dessa forma, falando sobre indivíduo, sobre quem se é, e esse foi meu primeiro interesse. Os meus primeiros clientes, eles na verdade me ajudaram a formular o processo, porque esse método não já nasceu pronto, né? Ele foi sendo construído e a partir dos primeiros clientes foi quando eu comecei a estruturar de uma forma melhor esse método. Então, os primeiros clientes que vieram para começar a formar esse processo foram clientes que se proporam a participar de uma metodologia que estava surgindo e que ainda não tinha um nome, não tinha algo específico. E a partir da experiência com esses clientes, eu fui afinando e constituindo a metodologia de criação. E eu coloco como meu principal ponto de expansão nesse processo o Estúdio Galeria TX. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma metodologia que estava formada de forma técnica, assim, né, uma parte mais estruturada, mas eu ainda não tinha aprofundamento nem tão teórico e nem tão de desenvolvimento para planos futuros. E foi dentro do estúdio que eu comecei a desenvolver esse processo, né, junto com a ajuda da Jo e do Marco, que me direcionaram nesse caminho. Meu nome é Jo Maciel, eu tenho 52 anos e sou empresária. O Estúdio Galeria TX é um espaço, é um lugar onde a gente costuma fazer tatuagem, piercing, mostras de arte, enfim, é uma incubadora de ideias. Todo e qualquer evento que tenham a ver com cultura, com arte, são possíveis de ser realizados aqui. O estúdio hoje conta com 5 tatuadores. Cada tatuador desenvolve arte autoral, né, com temáticas distintas e com propostas de um trabalho autoral e um trabalho executado de maneira mais próxima do cliente. Olha, ao longo desses mais de 20 anos, a gente teve vários formatos de contrato, né? Nós já tivemos tatuadores que eram formalizados através do contrato de CLT, né? Eram funcionários formais do estúdio e tivemos alguns MEIs também. Hoje é basicamente só pelo MEI, né? Eles prestam serviços para o estúdio. Eu decidi regularizar o CNPJ já antes de começar com o ramo da tatuagem, como tatuadora, porque, como eu comentei, eu já produzia artisticamente. Então, para venda de quadros, venda de artes, a nota fiscal sempre foi um ponto muito importante para esse trâmite, para esse processo. E com relação aos direitos, né? Então, hoje é muito importante eu ter isso bem regularizadinho para que eu tenha um direito estabelecido, para que eu possa procurar ajuda, para caso seja necessário eu tenha um respaldo, já que somos autônomos, né? Clientes que procuram a tatuagem normalmente são pessoas que têm um pezinho na espiritualidade, né? Independente de qual espiritualidade seja, tendo pessoas que vão desde o cunho católico, cristão, até umbandistas, espíritas, bruxas, todo mundo que vem tem essa abertura para falar sobre o espiritual e entender que a pele é uma tela muito poderosa para que a gente tenha um amuleto, para que a gente tenha um desenho. Então, as pessoas que buscam normalmente têm esse cuidado com o significado da tatuagem, com o significado do trabalho e principalmente sobre o que esse símbolo vai trazer na vida dela, não só na identificação como ser, como identidade, como identitário, mas também na parte energética. Então, são pessoas que normalmente acreditam mais nesse mundo, nesse universo e que, inclusive, gostam muito de atendê-los. Isso é a minha parte também. O meu trabalho hoje é divulgado praticamente inteiramente por redes sociais, então a gente brinca que quando você vira tatuador, você vira blogueiro também, porque a gente precisa divulgar muito o trabalho a partir de Instagram, TikTok, principalmente hoje, né, que são as redes que mais estão pegando. Então eu acabo tendo uma produção um pouco maior nessas vias e além das indicações também, né, as indicações porque as pessoas passam por experiências muito especiais. Então, eu tenho uma grande parte de clientes que chegam por indicações de clientes que já participaram, de participantes que já vieram, já fizeram o processo e que passam disseminando a palavra da tatuagem. Eu acho que o empreender por si só acaba sendo um desafio. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer sendo de forma autônoma, sendo de forma independente, é um desafio e porque você se vê numa posição de você por você, junto com uma equipe que também é ela por ela. Então, eu acredito que nessa área a dificuldade seja junto com como todas as outras.
Dentro dessa área específica que a gente fala de espiritualidade atrelada e atravessada pelo profissional, que, por exemplo, é a tatuagem, eu acho que a dificuldade é lidar com a interpretação que algumas pessoas têm sobre esse tipo de trabalho, que é um trabalho sério, mas que acaba sendo alvo de alguns julgamentos, né? Algumas críticas no sentido de... por não terem crença nesse sentido da espiritualidade de outras áreas, acabam trazendo algumas conclusões que são um pouco errôneas sobre o trabalho, que é um trabalho que, na verdade, não é só consolidado no aspecto espiritual, mas também acadêmico, porque, como comentei, também sou artista visual e também trago fundamentações ligadas à semiótica, à formação simbólica. Então, acredito que a segunda maior dificuldade seria essa questão do como as pessoas veem e como eu gosto de traduzir esse trabalho também. Então, como eu gosto de mostrar que ele não é só esse polo, mas que também existem outras coisas que sustentam. Já pensou em aproveitar as férias, não apenas para relaxar, mas também meditar, se reconectar consigo mesmo e voltar transformado? Essa é a proposta da Neusenses, uma agência de turismo que desenvolve roteiros de viagens sensoriais e de autoconhecimento. Me chamo Luciana Marsola, sou bacharelada em turismo, estou no mercado de turismo desde 91, então tenho uma longa história aí percorrendo, fazendo as pessoas viajarem, sendo felizes, enfim. E sou numeróloga, sou reikiana há mais de 15 anos e com esse meu propósito de desenvolvimento pessoal, eu e minha sócia fundamos a Neusense, que é uma agência de viagem voltada para desenvolvimento humano, para você sentir nos destinos energéticos. É uma viagem de propósito, tanto é que o nome vem de sentir, né? Neusense. Então são viagens sensoriais. Os serviços que a gente oferece são viagens em grupo, para um destino já pré-programado, onde a gente elabora o roteiro, nós desenhamos o roteiro e junto com o grupo sempre vai um facilitador. O que seria o facilitador? A pessoa que vai conduzir juntamente nas viagens, vão fazer o desenvolvimento, vão fazendo terapia durante a viagem, que hoje eu acredito que não tenha nenhuma agência que faça esse tipo de trabalho. Você pode até ver que tem viagens espirituais, mas viagem no conceito da pessoa olhar para dentro, se conectar com a tua essência, da forma que a gente faz, por eu ser reikiana, a gente agregou a viagem junto com essa nova forma de viajar. Hoje nós temos Machu Picchu como carro-chefe. Quem não quer conhecer Machu Picchu, né? Machu Picchu, Chapada dos Veadeiros Nacional, a gente está indo para a 4ª edição. Lançamento para esta temporada, Caminho de Maria Madalena, no sul da França, Tailândia, Egito e tem outras coisas boas vindo por aí. A gente consegue roteirizar de acordo com o que o cliente vier buscando, principalmente os terapeutas. Então tem terapeuta que pergunta, olha, eu estou com esse projeto, mostra pra gente quais são as vivências que ele quer fazer e a gente acaba colocando a vivência dentro de um destino e personaliza e roteiriza. E os roteiros que são elaborados, como eu tenho, sou bacharelada em turismo, conheço os destinos e como terapeuta também conheço o destino energético. Então nós fazemos a junção, por exemplo, Machu Picchu. Quem não quer conhecer Machu Picchu e sentir essa sensação em Machu Picchu, né? Então, sim, a gente consegue elaborar roteiros, tanto trazidos pelos terapeutas e os nossos mesmos que estão sendo desenvolvidos aqui dentro da Neusense. Eu acompanho os grupos, mas meu papel, quando a gente acompanha um grupo, ele é um pouco diferente. A terapeuta ou o terapeuta que está conosco, ele tem um papel dele do que? Conduzir o grupo, levar a terapia para o grupo. Eu e a Tari, quando nós estamos juntos, a gente pensa na solução da logística. Já aconteceu casos da mala não chegar? Já aconteceu de chegar no hotel, o apartamento está trocado? Então, essas soluções dessas dores de problemas locais, nós estamos lá para resolver.
tudo isso. É lógico também acompanhando e ajudando o terapeuta no que for necessário, porque eu sei, como terapeuta também, a necessidade do que eles precisam, do que eles estão passando, de ajudar no conceito total. Nós temos parcerias com companhia aérea, com hotelaria, até mesmo com receptivo local, que é o mais importante. Porque produto, eu considero passagem aérea, hotel, como produto. Qualquer pessoa pode ir e comprar na internet, está tudo certo. Mas o receptivo, que é a pessoa que está no local, que faz toda a parte da logística junto com o terapeuta, junto comigo, isso é o mais importante nessas viagens que nós trazemos como conceito sensorial. Hoje a dificuldade é encontrar realmente um público que esteja disposto a olhar para dentro, para que ele consiga dizer, sim, eu preciso viajar desta forma, que eu consiga me conectar com a natureza, que eu consiga me conectar com a minha natureza. Porque viagem no contexto geral é super simples. Você encontra um destino, você vai para se divertir. Mas quando a gente fala de cura interior é um pouquinho mais complicado, mas tá abrindo. E tem a questão também dos próprios terapeutas que acabam também divulgando o nosso trabalho em conjunto. A pandemia, sim, impactou porque foi um dos destinos que foram mais afetados, né? Quando você olha assim e você não consegue se locomover de um ponto para o outro, é muito complicado. Realmente, para nós foi um desafio e no final a gente olha para trás e fala quanto crescimento trouxe a pandemia. No final foi exatamente isso. Passamos, foi difícil, tivemos que fazer várias alterações, tivemos, mas no final deu tudo certo. A Neosense, ela ainda é um embrião, né? Ela nasceu faz pouco tempo, está se desenvolvendo. Eu acredito que nos próximos 5 anos a ideia é se tornar uma agência referência de viagens sensoriais com vários destinos energéticos. Nós estamos buscando agora Grécia, Itália, Turquia. Israel, infelizmente, no momento está fechado e seria uma outra oportunidade maravilhosa. E até mesmo China, fazendo o caminho de Kuan Yin. Em instantes, vamos conhecer um espaço aqui na Asa Norte, em Brasília, que oferece uma variedade de produtos e serviços esotéricos. A Rosa Mística. A gente volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e agora aqui direto da Rosa Mística, uma loja de produtos e serviços esotéricos localizada na Asa Norte, em Brasília. O negócio começou no final dos anos 90, idealizado por Marcos Werner, para atender pessoas de todas as religiões, crenças e tradições ritualísticas. A Rosa Mística é uma loja de produtos esotéricos, onde nós abrangemos todas as religiões, desde católico aos hinduístas, aos orixás, aos deuses gregos, temos aqui, aos budas, né? Então, aos católicos, aos indianos. Os produtos mais procurados na loja são incensos, banhos, ervas, chás,
tem muita procura por artigos para limpeza energética, defumação, por pedras, na questão energética das pedras também, de proteção, né, da energia das pedras. Então esses são os produtos mais vendidos na loja. Os serviços que a loja oferece, na parte de baixo a gente tem uma área de atendimentos, né, com acupuntura, psicanálise, com mapa astral, baralho cigano, tarô, numerologia. Nós oferecemos vários cursos de pedras, cursos de cristais, cursos de reiki. E vem vários terapeutas do Brasil todo dar curso aqui na loja, de várias terapias. Durante a pandemia, eu tive também uma surpresa muito grande, porque eu achei, enfim, que eu não ia vender. E para mim foi um lado muito positivo, porque as pessoas elas se apegaram ao quê? À religião, à crença, porque não tinha cura e estava todo mundo com muito medo. Então eu dupliquei a minha venda na pandemia. Eu dupliquei. Foi um período de vendas maravilhoso para a loja, porque as pessoas procuraram aromaterapia, por exemplo, o óleo de lavanda, que é um óleo que tira ansiedade, que tira a depressão. Então eu comecei pedindo 20 vidrinhos de óleo, depois eu passei pedindo 40, depois passei pedindo 80, depois passei pedindo 120. Então assim foi muita venda, né? E eu fiquei aqui sozinho trabalhando, atendendo pela grade do lado da loja, porque não podia ter contato, de luva, de máscara, mas me surpreendeu, porque realmente as pessoas procuraram muito a loja, porque é a parte da crença, né? É onde elas se apegaram muito. Então, procurando vela, incenso, tudo, para poder dar uma amenizada no medo, ou se agarrando a Jesus, ou, enfim, cada um com seu Deus, né? É difícil encontrar colaboradores, porque é uma área muito específica e os funcionários eles precisam saber exatamente o que estão vendendo, porque aqui cada peça tem um significado, cada pedra tem um significado, e são muitas religiões, é muito diversificado, então realmente é difícil. Eu tenho procurado agora contratar pessoas mais jovens, porque elas estão dispostas a aprender. Então a gente vai, ensina e eles pegam com mais facilidade. Então, assim, o primeiro emprego, né? É isso. Olha, colaboradores hoje, com carteira assinada, eu estou com 12 no momento. E fornecedores, eu acredito que eu devo ter uns 70, 80 fornecedores entre Brasil e exterior. O mercado da minha área em Brasília hoje está muito escasso. Há 10 anos atrás, teve uma febre em Brasília de produtos esotéricos. Chegamos a quase 400 lojas de produtos esotéricos. E foram fechando todas, em shopping, em vários locais da cidade, foram fechando. Eu não sei o motivo, né? Acho que houve uma febre muito grande, eu não sei se foi por conta da tia Neiva ou por conta de João de Deus, enfim, porque tinha muita gente de fora que vinha. Tia Neiva morreu, João de Deus, infelizmente, aconteceu o que todo mundo viu, já sabe, né? E aí foram fechando, e eu, graças a Deus, consegui me manter, né? Mas o segredo para se manter aqui é estar aqui todos os dias, das 9 da manhã às 7 da noite, conversando com o público. Porque, como eu falei, a minha mercadoria é uma mercadoria que precisa de uma explicação. Eu não vendo qualquer tipo de mercadoria, né? Ela tem um sentido espiritual ou energético.
para empreender no universo do esoterismo, é fundamental estudar o mercado e se capacitar com fontes confiáveis. A dica para quem quer empreender na área do Reiki é começar. Faça um curso de Reiki 1, que você já vai receber um certificado de terapeuta Reiki e você já vai poder atuar como profissional da área, vai poder ser um autônomo, não precisa nem abrir empresa ou ser um MEI, poder começar e vai ver o benefício. Então, vai estudando, depois faz o Reiki 2, faz o Reiki 3A, vai fazendo os outros cursos e se sentir um chamado, pode até virar professor de Reiki. Então, o Reiki é uma coisa muito simples para gerar renda. Por que não também a pessoa começar? Eu tenho muitos alunos que a pessoa tem uma profissão e ela começou a fazer os cursos de Reiki e hoje o Reiki é um complemento de renda. É um trabalho em paralelo. Então, a pessoa pode começar dessa forma e se fizer sentido para ela, ela achar que é bacana, ela pode se dedicar exclusivamente ao Reiki. Tanto que pode começar devagarinho, uma vez por semana, atender com Reiki. Depois vai aumentando à medida que for tendo clientes, né? Que o Reiki acaba que é muita indicação ainda. Porque como eu comentei com uma pessoa hoje, inclusive, uma dificuldade que a gente tem para captar clientes é o desconhecimento da pessoa. Então, a pessoa, ela enxergar o valor no Reiki. Então, assim, o que é Reiki? Depois que a pessoa faz o curso, a pessoa faz todos os cursos, e faz sessão, e busca, porque ela vê mudança na vida dela, melhoria, né? Então, a pessoa começar e ir cativando essas pessoas, fazer uma clientela, daí quando tiver com uma clientela boa, de repente pode se dedicar até exclusivamente ao Reiki, né? Minha dica para quem quer empreender é busque lugares confiáveis para que você aprenda com essas pessoas, porque hoje em dia o marketing, ele cria muita ilusão. Então, às vezes, você vê uma pessoa na internet que ela aparentemente tem sucesso, porque ela tem um monte de seguidores, mas na prática o que está acontecendo ali por trás dos panos não é essa realidade. Então, busque lugares com pessoas que você queira, que você tenha certeza que aquelas pessoas vivem aquilo que elas ensinam, o que elas pregam na internet. Não que seja uma coisa só, eu falo uma coisa aqui, mas ali na minha vida eu faço outra diferente. Então, que essas pessoas tenham esse senso crítico de saber aonde buscar e que aquilo seja um dom da vida delas, porque ser terapeuta é realmente um dom, não é algo que se você não fizer porque é um dom, você não vai conseguir sustentar, porque você está lidando com a energia das outras pessoas, você está lidando com um monte de coisa e que você vai ter que transformar em você também, porque senão você não consegue se sustentar nesse meio. Então, a minha dica é essa, olhe bem aonde você vai, veja se esse lugar tem uma firmeza, quanto tempo ele está ali, como é que essa pessoa chegou nesse lugar, o que essa pessoa faz além daquilo ali, que eu acho que é isso que é o diferencial também. A dica para quem quer empreender nessa área, eu acredito que seja estudar muito, porque a gente precisa ter bases muito sólidas para falar sobre esses processos. Então, se você vai falar sobre espiritualidade, você tem que estar nesse entorno, você tem que estar iniciada em alguma linha que fale sobre isso, para você poder ter autoridade de falar e de abrir portas para pessoas que vão estar vindo por conta dessa linha que você vai estar trabalhando. Além disso, eu acho que o estudo dentro das artes visuais é muito importante, porque dentro da arte visual a gente estuda a parte de produção contemporânea, arte contemporânea, que está totalmente atravessada, porque a tatuagem tem esse aspecto de se conversar e de se relacionar com a produção contemporânea em artes. Além de performance, intervenção corporal. Então, dentro desse processo, acredito que seja isso. Seja como renda principal ou dinheiro extra, empreender com esoterismo é possível e tem cada vez mais clientes para isso, principalmente depois da pandemia. A recomendação é estudar o mercado, regularizar e profissionalizar o negócio para conquistar a confiança e a credibilidade dos consumidores. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Espero você na próxima semana. Um forte abraço e até mais.